Diplomacia e organismos multilaterais. O que é diplomacia e o que são organismos multilaterais? Por exemplo, o Brasil faz parte de um bloco econômico chamado Mercosul, Mercado Comum do Sul. Nele fazem parte Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que está suspensa. E tem outros países que são associados, que também participam, né? Mas não de forma permanente, que nem esses 5 que eu falei, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a da Venezuela, que está suspensa. Esse bloco econômico, ele seria um organismo multilateral, multi da ideia que são vários, né? Multi, algo que são vários. Seria um organismo multilateral? Um bloco econômico seria um organismo multilateral? Será que, tipo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, seria um organismo multilateral? Multivários, né? Será que seria? Será que um organismo multilateral seria uma organização onde vários países participam? Por isso que ele é multilateral, multivários. Enfim, vamos lá, vamos descobrir isso aí. Diplomacia. Você já deve ter visto falar naquela galera que é diplomata, né? Fulano é diplomata. Tal diplomata fez isso, representando o Brasil. O que é um diplomata? O que é que ele faz? Ele representa um país? Representa em quê? Em negociações, em acordos. Que negociações e que acordos? Em relação a quê? Em relação a um conflito, em relação a sei lá, a compra de um produto, a exportação de um produto, ou então a disseminação cultural do nosso país em outros países. É isso que um diplomata faz? Um diplomata, ele age para, de certa forma, manter as nossas relações mais próximas com outros países. É assim a função dele. E qual é o papel da diplomacia? O que é diplomacia em geografia? A gente estuda diplomacia em geografia, a gente estuda que resoluções diplomáticas acontecem diariamente no mundo. E o que são essas resoluções diplomáticas? Elas servem de quê? Elas beneficiam ou elas, sei lá, atrapalham países? É uma coisa boa essa diplomacia ou é uma coisa ruim? Vamos descobrir agora. O papel da diplomacia. Vamos lá. Imagine que toda vez que um país ele entra em conflito com outro país, para que aquele conflito ele se encerre, óbvio que muitas coisas vão acontecendo, né? Pode ser que muitas pessoas morram, pode ser que enormes quantidades de pessoas sejam aí destinadas para esse conflito, né? Pode ser que ocorra uma diminuição na produção agrária, porque aquele espaço ali está sendo destinado para a guerra, enfim, muitas coisas acontecem em conflitos. Mas a gente sabe que uma das coisas que faz com que um conflito acabe seria um acordo entre as partes. E esse acordo, esse caminho pelo qual a resolução de conflitos ocorre com a mediação de representantes de um Estado, ou seja, de um país, ou de organizações internacionais, especialistas em política externa, é a diplomacia. Então, o ato da gente buscar fechar um acordo, uma aliança, enfim, para finalizar uma guerra, um conflito, para que não ocorra um conflito, por exemplo, vamos dizer que o Brasil está rivalizando com a Argentina em relação à produção de trigo. Isso é um exemplo fictício. Está rivalizando e isso está se tornando uma coisa muito, muito chata para os dois países. Então, o diplomata, o diplomata, que é o nosso representante aqui no Brasil, do Brasil lá na Argentina, ele pode conversar, né, com o governo de lá, com o representante de lá, da diplomacia, para resolver esse problema que está acontecendo, esse problema econômico que está acontecendo entre o Brasil e a Argentina. Porque, Ana Beatriz, de diplomacia não se refere só à guerra, não, a conflito direto, armado, não. Diplomacia é a resolução de alguns problemas, mas também pode ser um acordo, pode ser uma forma de se acordar ali assuntos econômicos, assuntos do âmbito cultural, enfim, assuntos do âmbito comercial, né? Tipo assim, o Brasil está querendo fechar um acordo com a China em relação à exportação de soja, do Brasil para lá. E aí tem um diplomata do Brasil, geralmente, em cada país, né? Ou pelo menos, né, ter um diplomata brasileiro para resolver essas questões. E aí o que é que acontece? Esse diplomata ele entra em contato com o representante de lá, da China, né? Olha, vamos conversar aqui, a gente está querendo fechar um acordo comercial com vocês para a venda de tantas milhões de toneladas de soja. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Para que tanto fosse uma relação comercial boa para a gente, para o Brasil, quanto para vocês, para a China, que vão comprar nossos produtos. Tem que colocar o notebook para carregar.
Peraí. Então, essas relações diplomáticas não são... Muita gente pensa que diplomacia só serve para resolver problemas, conflitos sérios, mas não é. Pode servir também para um acordo comercial, pode servir para um acordo financeiro entre as partes. Eita, isso aqui. Pode servir também para difundir a minha cultura em outras partes do mundo. Enfim. Voltei. Eita, menino. Eita. Deixa eu botar esse negócio. Pronto. Estão me ouvindo, né? Dê um joinha. Estamos, gatinha. Pronto. Então, no mundo atual, vocês vão grifar isso aí, né? O que é a diplomacia? Diplomacia é o caminho pelo qual a resolução de conflitos ocorre com a mediação de representantes de Estado ou de organizações internacionais e especialistas em política externa. Aí eu disse assim, geralmente a diplomacia ela é feita entre representantes de países. Tipo, o Brasil tem um representante para lidar sobre variados assuntos, que é o diplomata. Mas os organismos internacionais, eles também podem resolver problemas entre países que ocorrem no mundo. Então, por exemplo, a ONU é o maior organismo multilateral do mundo. Multilateral. O que é o organismo multilateral? É aquele que participam vários representantes de países, vários países participam dele, e eles decidem ali sobre acordos, sobre normas, sobre regras, que melhore ali a condição deles, certo? Seja um acordo, uma regra relacionada a um conflito, relacionada a uma economia, relacionada à cultura, mas enfim. Então, assim, a diplomacia ela também pode ser feita tanto por representantes de países, né, de um estado mesmo específico, quanto pode ser um organismo multilateral, que ele também pode agir ali como fazer uma ação diplomática para promover uma melhoria ou então, sei lá, ampliar determinada área de influência. Um organismo multilateral ele também pode ser um agente diplomático, certo? É isso que está dizendo aí. E aqui embaixo dá uma frisada em outra coisa, que é importante que vocês grifem. Diz aqui, ó, a atuação dos diplomatas, no entanto, não se restringe à mediação de conflitos. Por quê? Porque a diplomacia não se refere apenas em resolver conflitos. Não é apenas um caminho, uma estratégia para se resolver um conflito. Diplomacia também envolve outros assuntos. E aqui diz, ó, mas se estende ao estímulo também das relações comerciais entre países, certo? Se reflete também a questões culturais entre os países. Diplomacia não é algo restrito à resolução de conflitos, mas a gente sabe que é muito utilizada para isso, óbvio. As relações diplomáticas são muito utilizadas para isso, mas não só para isso, certo? E, por exemplo, agora a gente não está vivendo nenhuma guerra mundial, nenhum conflito assim gigantesco. Então, a diplomacia vem sendo muito utilizada aí desde o final da Guerra Fria, final da Segunda Guerra Mundial, vem sendo muito utilizada para mediação de acordos comerciais, né, acordos culturais, políticos, né, mais até do que, inclusive, do que questões ligadas a conflitos diretos. Ok? Aí diz até assim aqui, ó, as ações diplomáticas têm o objetivo de quê? Elas conduzem, né, negociações para evitar conflitos armados ou rompimento de relações internacionais. Então, as ações diplomáticas, Ana Beatriz, ela tanto serve para barrar conflitos que já estão existindo também, como ela pode também prevenir que conflitos ocorram. Ela tanto tem a ação preventiva, quanto tem essa ação de acabar com o conflito, né? Através de acordos, através de negociações, de discussões. E diz até assim, ó, essas ações diplomáticas são muito importantes porque, sendo de extrema importância no mundo onde vários países possuem um arsenal militar com armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, que podem causar uma destruição em massa da população, do espaço físico, enfim. Deixa eu colocar só a presença aqui de Hilbert, que ele chegou agora. Pronto, coloquei Hilbert. Ó, uma arma química. O que é uma arma química? Substância tóxica produzida pelo ser humano usada para causar danos ou destruição aos seres vivos. Exemplo, gás de mostarda e sarim. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve na Alemanha o nazismo, né? O governo do Hitler marcado pelo governo nazista. E ele cometeu ali a mortandade de muitas pessoas. Ele promoveu o Holocausto, né? Que é a mortandade de muitos judeus, mas também de várias outras pessoas, como homossexuais, pessoas deficientes.
muitas mulheres, enfim, que eram tidas como prostitutas, comunistas, enfim, muita gente morreu com o Holocausto, né? E ele utilizou arma química para matar as pessoas, né? Geralmente as pessoas eram colocadas em câmaras de gás e matavam as pessoas com gás. Isso é uma arma química. Arma biológica, produto feito a partir de um ser vivo para causar a morte de seres humanos ou promover a destruição de rebanhos ou lavouras. Exemplo, o antraz. Uma arma biológica pode ser o surgimento de uma doença, é uma arma biológica, né? Você pegou um ser vivo, mudou geneticamente ali e, sei lá, tá causando ali causa uma infestação e várias pessoas estão morrendo por causa disso. Pode ser uma arma biológica, certo? Por exemplo, vamos dizer que a AIDS é uma doença que ela foi criada em laboratório. Aquilo ali pode se tornar uma arma biológica. Instrumento de domínio sobre as pessoas. Então, imagine um mundo aí onde vários países podem destruir grandes quantidades de pessoas, matar grandes quantidades de pessoas e destruir países. Então, é extremamente importante as ações diplomáticas, por quê? Porque elas visam, basicamente, resolver conflitos, mas também promover acordos que favoreçam ambas as partes, acordos econômicos, acordos políticos, sociais, culturais, entre os países, certo? Não coloque aí na cabeça que é só para resolver conflito, mas é muito utilizado para isso. Mas também tem essa parte aqui de baixo, né? Ó, vocês vão grifar aí também. Ela não se restringe a isso, a resolução de conflitos. Mas todo diplomata, ele tem essa função aí de representar o país, né? Em várias ações, entre vários objetivos. Se tá tudo ok, eu vou passar. Aqui embaixo tem uma imagem, né? Ó, eu me mostrei. Aqui era o quê? Embaixada de quê? Embaixada é a presença oficial de uma nação em território de outra nação e tem a função de proteger os interesses do país que representa e de seus cidadãos. Os funcionários das embaixadas intermediam as relações entre os países e são responsáveis pela diplomacia entre estados. Essa galera que trabalha na embaixada, geralmente cada país tem uma embaixada, né? Em outros países. Dependendo da influência do seu país, dependendo se o seu país é uma potência global ou uma potência regional, ele pode ter embaixada em todos os continentes, certo? Não sei quantas embaixadas o Brasil tem, teria que fazer uma pesquisa aí. Quantas embaixadas o Brasil tem? Quantas instalações o Brasil tem localizadas em outros países para nos representar? Eu não sei quantas são ao todo. Menina, Ana Beatriz, mostrando uma imagem do nada. Uma imagem, minha gente, que não estava prestando atenção. Organizações multilaterais e geopolítica. Essa imagem teve uma explicação muito importante. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Essa é a última parte aqui que eu vou cobrar na prova de vocês. O que é um organismo multilateral? A palavra multi dá a ideia que são vários, né? Então, vixe, vários lados. Não sei, vamos descobrir o que é isso. Organizações multilaterais e geopolítica. E a organização dá a ideia que é algo que não se refere a um só também, né? O nome é organização. Essa aqui é uma organização dos estudantes do 9º ano, do centro, não sei o que lá, para discutir assuntos relacionados à formatura. Então, a organização geralmente é sempre mais de 1, 2, 3, 4, né? São vários. Então, o que são organismos multilaterais? Eu falei que as ações diplomáticas, elas tanto podem aí, como é que eu posso dizer? Podem ser realizadas tanto por representantes dos estados, né? Um representante dos estados, um diplomata, a galera que trabalha lá na embaixada, ou então ela pode ser realizada também por organismos internacionais. Ela pode ser realizada por organismos multilaterais. Por exemplo, a ONU. Eu já falei que a ONU é o maior organismo multilateral do mundo. Por quê eu falei isso? E por que é ela o maior organismo multilateral do mundo? Porque um organismo multilateral é aquele onde participam vários países e eles se juntam para discutir, para avaliar, para criar regras, normas entre eles, que favoreçam eles. Então, na ONU, fazem parte da ONU mais de 190 países. Os países que fazem parte da ONU são aqueles que são considerados países. Né? Por exemplo, Taiwan. Taiwan se considera um país, eles têm a constituição de um país, está ali bem pertinho da China. Mas a ONU não considera. A ONU não considera Taiwan como sendo um país. Por quê? Porque ali tem um conflito existente entre Taiwan e China desde 1949, quando houve a Revolução Comunista na China. E aí, uma parte da galera da China foi para a ilha de Formosa, que é a ilha de Taiwan, e fundaram lá um país, né? Que é a República de Taiwan.
Mas aí a China diz que pertence a eles até hoje, Taiwan. E os taiwaneses dizem que não, aqui é nosso, nós somos um país. Mas como existe esse impasse ainda entre China e Taiwan, a ONU não reconhece como país. Então, não faz parte da ONU. Mas quase todos os países do mundo estão dentro, né, fazem parte da ONU. É o maior organismo mesmo, multilateral do mundo. Então, vocês vão grifar isso aí, ó. As organizações multilaterais são aquelas que envolvem a participação de países em suas decisões para viabilizar negociações e evitar conflitos por questões de ordem política ou econômica, disputas por fronteiras ou outras formas de litígio, conflito, né? A pancada, a treta. Então, olha, repare que os organismos multilaterais, eles também servem, de certa forma, como agentes, né, atores da diplomacia, porque eles também agem nessas áreas de evitar conflitos, ou então de viabilizar ali acordos políticos, acordos econômicos entre os países que fazem parte. Então, eles não têm esse viés também só do ponto de vista de conflito militar. E eles são agentes da diplomacia. Eles podem agir ali em favor dos países que fazem parte dele. Eles são um dos atores da diplomacia também. Tanto os representantes de cada estado, né, quanto agentes multilaterais, eles são agentes de diplomacia. Eles podem realizar ações diplomáticas. Então, participam vários países em suas decisões, viabilizando negociações, tanto para conflitos quanto para a ordem política e econômica. Aí tem alguns organismos multilaterais que eles têm alcance global, por quê? Porque são formados por vários países do globo, geralmente países de todos os continentes, e tem alguns organismos que eles têm uma função mais restrita a regiões específicas, tipo que a sua área de influência é mais restrita a uma região de um continente ou a um continente, e não ao mundo, por isso que ele tem um aspecto regional. Então, aqui cito o caso, por exemplo, de âmbito global, cito o caso aqui da ONU, da Organização das Nações Unidas, e de um outro organismo que é ligado à ONU, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Mas a gente poderia falar da OMS, que está sendo muito falada durante essa pandemia, que é a Organização Mundial da Saúde, que também é um organismo que muitos países, quase todos os países fazem parte. Então, enquanto outros vão ter caráter regional. Quais são os de caráter regional que ele vai citar de exemplo? Essa daqui é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é aqui da América, e tem a União Africana, que é um outro organismo multilateral, mas é restrito à África, né, ao continente africano. Tem aqui um restrito à América e outro restrito à África. Por quê? Porque esses organismos multilaterais, eles tanto podem ter caráter global, atingir o mundo todo com as suas ações, quanto eles podem ter caráter regional. Tem menos participantes, mas que as suas ações ali incidem sobre aquela região específica. E aqui, para terminar, você se pergunta, um bloco econômico, ele é um organismo multilateral? Claro que é. Participam dele vários países, onde eles decidem ações relacionadas à resolução de conflitos também, ou então para prevenir conflitos entre eles, ou então acordos econômicos, óbvio que é um bloco econômico, né? Acordos econômicos, políticos, sociais, culturais entre eles. Eles não deixam de ser um organismo multilateral também. Todo organismo multilateral é aquele que vários países fazem parte e discutem sobre ações para promover uma melhoria, ou então para revolucionar alguma coisa entre eles. Certo? Então, tem os blocos econômicos. Aqui cito o caso da União Europeia, que a gente vai ver esse ano ainda. Vai ter uns temas aí sobre a União Europeia. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo. Hoje não faz parte mais 28, né? Aqui tem 28, mas agora são 27. Por quê? Porque o Reino Unido pegou o banquinho e saiu de mansinho, né? O Reino Unido fez aquele negócio lá do Raul Gil. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram o banquinho e saíram de mansinho. E, de fato, esse ano não, 2020, eles saíram de vez da União Europeia. E agora são 27 países ao todo. Mas eles são o maior nível de integração de um bloco econômico do mundo. Por quê? Porque eles são a União Econômica e Monetária, né? Eles têm ali a moeda única e existe a livre circulação de pessoas, entre eles, de serviços, de mercadorias. Enfim, existe a ideia de se criar o espírito do europeu. E é uma das razões que fez com que o Reino Unido saísse, né? O Reino Unido não gostava dessas coisas. Desse negócio de unificar a Europa todinha numa só, eles não gostavam disso, porque eles diziam que perdiam sua autonomia. E aí saíram. Mas eles são um tipo aí de organismo multilateral, né? Dele fazem parte de 27 países que estão constantemente discutindo ali ações para promover melhorias, né?
econômicas, políticas entre eles, sociais, culturais, enfim. E também, de certa forma, para proteger a Europa, né? Eles criaram isso aí também para proteger, no nome de proteger, para que se houvesse uma outra guerra mundial, eles, de certa forma, se juntassem em um só. Existe até a ideia de criar um único exército europeu, o exército da União Europeia, né? Aí vai ser barra pesada, se isso realmente acontecer, barra pesada. Pois bem, terminamos aqui, vai ser até aqui a prova, não vou prosseguir, aqui vai detalhar um pouquinho mais sobre a ONU, que é a ONU, quando é que ela foi criada, e algumas coisas que fazem parte dela, né? Aqui embaixo, por exemplo, ó, tem aqui uns organismos que eles são ligados, geralmente, aí à ONU. Mas aqui são exemplos de organismos multilaterais também, né? A FAO, que é a da Alimentação e Agricultura, o Unesco, que lida de assuntos relacionados à educação, ciência e cultura, o Unicef, que é em relação à infância, o OMS Saúde, o PNUD, vai ser o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUMA, vai ser ligado ao meio ambiente e por aí vai. Aí dentro da ONU vai existir o quê? Vai existir um Conselho de Segurança que vai tratar de todos os assuntos relacionados à paz mundial, e a Acnu é a agência da galera que é refugiada, né, no mundo. Refugiada, também criada pela ONU. Então, a gente vai ver isso aí depois, certo? Vamos terminar por aqui, bem felizes. A gente, na prova, só vai até aquela parte lá, de organismo multilateral. Só isso, certo? Não vai avançar mais. É só até ali. Botem no livrinho de vocês e VDC. E enviem as resenhas, quem está faltando, viu? Que eu terei o prazo ontem. De todas. Meu coração é enorme. Tchau, um cheiro no coração de vocês. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Até semana. Pois é, até semana que vem. Cheiro no core. Tchauzinho. Tchau, Ana. Tchau, Ana.